Fala galera, estamos aqui de volta diretamente do BS Innovation Hub, aqui na nossa reestreia do Rapadura Tech Cash. Meu nome é Flávio, eu sou fundador e editor-chefe do Rapadura Tech, esse é o Rapadura Tech Cash. E estamos aqui com dois convidados, empreendedores fera aí da Rapadura, né? Rômulo Ferrer e Evandro Temperini, ambos fundadores da startup Monyu, né? Que vai já dizer o que é que ela faz, o que é que ela ajuda o empreendedor. Tem muita coisa boa para a gente conversar aqui. Então, gostaria também de agradecer novamente aqui o espaço do BS Innovation Hub, um parceiro da gente que viabilizou essa nossa reestreia aqui nesse espaço fenomenal, onde abriga startups, é um acelerador de startups, né? Muitos empreendedores estão aqui. E temos o Bet, vamos falar ainda muito mais com eles aqui do espaço. Então vamos lá, sem mais delongas, né? Vamos aqui apresentar os convidados. Evandro Temperini, mais de 25 anos de experiência corporativa e participante ativo do ecossistema de inovação e empreendedorismo. Atua como consultor, advisor e mentor em programas de incubação e aceleração de startups. Ele é fundador da Impulse Inovação Estratégica, certificado pelo MIT em Liderança e Inovação, e tem ISO 56002 para sistemas de gestão de inovação. Temos também aqui o Rômulo Ferrer, grande amigo também, primeiro empreendedor cearense aqui, é um primeiro empreendedor cearense que esteve lá junto com os tubarões lá do Shark Tank Brasil, lá no canal Sony. Ele é consultor, pesquisador, professor, curioso incansável. Cara, fantástico, tem tudo esse cabo aqui, viu? Os dois cabos aqui são potência, mais potência que a rapadura. Possui vasta experiência em soluções para saúde, educação, varejo, agro, alimentação, automação domiciliar e industrial. Ele é cofundador da 27 e da Corujei, mestre em propriedade intelectual e transferência de tecnologia pelo IFCE, antigo Cefet. Então, boas-vindas, Rômulo, boas-vindas, Evandro. Cada um tem um tempo aí para se apresentar. Legal, meu amigo. Uma apresentação dessa dispensa qualquer palavra, né? Dispensa qualquer explicação. Prazer estar aqui hoje conversando com você, trocando essa ideia aí com o nosso público, falando um pouquinho mais sobre o que mais a gente ama e gosta de falar, que é captar, inovar, empreender. É isso aí. Bom, eu queria agradecer também ao convite, né? Também, depois dessa apresentação aí, a gente não precisa nem falar muito, né? É um prazer estar aqui. Estamos num ambiente aqui que eu assim, me sinto bem à vontade, né? Esse ecossistema de startups, de inovação, e estamos aí, vamos conversar com o pessoal e trazer, poder agregar valor. Legal. E no calor do momento eu acabei nem dizendo qual é o tema aqui, né, que a gente vai conversar, que é como captar recursos públicos para a sua startup, se liga empreendedor, em tempos de crise de crédito. Por quê? Aí eu já começo perguntando, por que esses tempos estão ocorrendo de crise de crédito? A gente tem visto aí grandes bancos, começando ali pelo Silicon Valley Bank, que quebrou lá, teve uma corrida bancária e todo mundo quis sacar e os empreendedores ficaram ali assustados, o governo teve que intervir, acabou ajudando, depois teve o Credit Suisse, teve o Deutsche Bank, enfim, teve vários e o Brasil ainda está ileso. Então eu queria já, começando com esse assunto, queria perguntar para vocês em que medida essas crises econômicas e de crédito afetam a disponibilidade de recursos públicos, esses aí são privados, para as startups. Legal, boa pergunta, Flavinho, porque assim, todo mercado financeiro ele parte muito de uma situação chamada especulação, né? No momento em que você gera uma situação de dúvida, gera uma situação de movimentação de dinheiro que muitas vezes é contrária ao que o mercado quer ou que o cenário favorável está precisando. Então, quando esses bancos quebram, gera uma incerteza e todo mundo te retira dinheiro. O banco ele sobrevive exatamente porque tem todo mundo guardando seu dinheiro ali dentro. No momento que você gerou uma instabilidade, inclusive Americanas também veio para influenciar isso, porque uma empresa consolidada de muitos anos de mercado passa a ter uma mascaração na sua contabilidade e de repente papoca. Então, assim, poxa, uma empresa dessa que é gerenciada por um dos grandes, maiores empreendedores ricos, maiores bilionários do Brasil, gerou uma instabilidade dessa? Como é que a gente vai garantir que qualquer empresa hoje tenha a sua saudabilidade correta, com relatórios porque é capital aberto? Então, gera uma incerteza. Então, quando se vem uma incerteza junto com a especulação, gera uma confusão de negócio.
Então, ou seja, o Brasil também não está livre dessa especulação e é exatamente por isso que o mercado está se retraindo. Ou seja, o reflexo, por mais que seja nos Estados Unidos, em países fora, acontece sim, aqui já está acontecendo isso sim. Inclusive, isso tem sido reflexo no próprio capital privado, né? Isso está acontecendo. Mas a área de tecnologia nunca foi livre, né? Sempre teve booms aí. Se você acompanhar, na época do .com, foi uma das primeiras bolhas de tecnologias que surgiram, exatamente por essa especulação. Muito dinheiro disponível, baixas taxas de juros, significa que eu posso pegar esse dinheiro, eu não vou guardar. Dinheiro a rodo, né? Dinheiro a rodo. E, na verdade, na época do .com, o pessoal investia em ideias. Uma ideia. Começou uma ideia, ele já estava com dinheiro, um PPT. O que eu mais escutava, eu escutava muito, né? Com o PowerPoint você apresenta e você consegue milhões. Pô, era o sonho de qualquer pessoa na área tecnológica. E hoje não está bem assim, né? Porque hoje a gente está vivendo o oposto do ciclo, né? A gente está com taxas de juros altíssimas. É exatamente esse movimento. Quando você tem uma baixa taxa de juros, significa que tem uma alta oferta de dinheiro, que é muito melhor você investir fora do que você investir no próprio banco. Então, o dinheiro, o crédito fica muito bom para você jogar isso no mercado e fazer novos investimentos diversificados. E com a .com foi o que aconteceu. Muito dinheiro a rodo, sobrando, investiram bastante ali em tecnologia, mas o modelo não estava sustentável. Porque uma bolha estourou, morreu. Outro evento que aconteceu foi em 2018 com a Lehman Brothers. Com o evento imobiliário, com a bolha imobiliária. Ou seja, muito dinheiro disponível, muito investimento, os próprios consumidores comprando, pegando dinheiro e a dívida só aumentando e a dívida é invisível. Da mesma forma como que a gente está chegando hoje. A gente pegar esse movimento que tava muito dinheiro pré-pandemia e pegando a pandemia ali, muito dinheiro disponível, muitos investimentos acontecendo a nível Brasil, muitas aquisições, e fazendo com que o movimento invisível estava acontecendo. Qual é o movimento invisível? Dívida do governo. Muito dinheiro foi deslocado para fazer investimento em ações emergenciais. Impressão de dinheiro desenfreada, né? Isso. E esse movimento ele aconteceu enquanto o crescimento foi desenfreado, subindo, o movimento invisível foi puxando. Só que quando veio a crise agora. Então, ou seja, papocou ali o momento de que não tem mais dinheiro, o juro subiu, com os juros subindo, é nessa hora que começa o mercado se retrai. Ou seja, eu não consigo mais pegar esse dinheiro do banco para poder investir, porque é muito caro. Então, há uma retração e um medo de perder. De maneira sucinta, eu acho que é isso, mas... Perfeito. Então, Evandro, como os recursos públicos eles podem ser uma alternativa para superar justamente essa crise que a gente está passando de crédito privado? Pois é, né? Isso impactou diretamente também as empresas, né? E aí, até que eu queria agregar aí, é que uma das coisas que também influenciou o momento que a gente está hoje é a própria disrupção tecnológica também, né? A gente falou de Big Tech, vocês veem aí Microsoft, Google, enfim, né? Essas grandes empresas aí também demitindo, né? Geral. Usam aí a palavra legal aí, bonitinha, que é layoff, mas na verdade é demissão em massa, né? E então, aqui no Brasil, né, principalmente, a gente está... Para quem acompanha um pouco a questão de investimento público nesse sentido, né, subvenção econômica, enfim, a gente sabe que antigamente a gente tinha valores, né, 40 bilhões, né, enfim. Hoje a gente está num patamar aí de 5 bilhões, mais ou menos, né, e estamos aí, tem algumas ações aí no sentido de aumentar isso para quase 10 bilhões, né, 9 ponto alguma coisa. Então, assim, o movimento que a gente vê, né, é de queda, realmente é no investimento privado e de um movimento promissor aí, né, no investimento público, né? Então, as startups, por exemplo, falando aí um pouco do mundo de startups, que buscavam aí, por exemplo, venture capital, investimento anjo e tudo mais, né? É mais ou menos o movimento que a gente vê no mercado financeiro, né? Começa a reduzir investimento de risco, né? E já começa a ir para renda fixa, já começa a ir para tesouro direto, né? Coisas desse tipo, para poder... E o governo está capitalizado, né? O governo está capitalizado a partir do momento que pessoas físicas, pessoas jurídicas estão emprestando dinheiro para o governo e o governo agora tem que investir em ciência, inovação, tecnologia. Então pode ser um bom momento para esses empreendedores, essas startups que querem estar aí aproveitando esses recursos públicos, né? Exatamente. Ressalto que a mudança política agora que aconteceu também está fazendo
é a principal causa para essa virada de investimento, né? O governo anterior, ele não apostava tanto nesse investimento em educação, em tecnologia e ciência, e com o governo atual, essa é uma das bandeiras que eles trabalham muito, né? Então, nesse sentido, é o que está acontecendo. Então, muito dinheiro, né? Os governos anteriores, né, também houve muito recurso disponível, muitos projetos para investimento, inclusive em tecnologia assistiva, que é muito voltado para acessibilidade. Então, tanto que nesse governo anterior a gente não viu nenhum recurso disponível, devido à sua política ser diferenciada. Então, para quem está empreendendo, para quem está começando o negócio de startup, é um excelente momento para aproveitar essa nova pegada da política que está vindo para fortalecer. E nós temos visto países, né, como é o caso de Israel, que tem investido pesado, né, nessa área de tecnologia, inovação, muitos recursos públicos direcionados para esse ecossistema, né? Então a gente pode, pelo que o Romulo falou, pode ter isso aqui no Brasil, nesse investimento, né? Esse olhar mais cuidadoso pelo nosso ecossistema de empreendedorismo, né? E você até falou de Israel, né? Perceba que é sistêmico isso e há muito tempo já eles já vêm. Então, é um trabalho também de médio a longo prazo, né? Não é algo que vai ser resolvido esse ano ou ano que vem, né? Mas é um movimento que a gente considera muito importante, como o Romulo falou, assim, é uma grande oportunidade aí inclusive para projetos sociais, né? Que é outra frente também que tem muita oportunidade, que a gente pode até comentar um pouquinho. O que eu achei interessante nessa pegada do governo, acompanhando, a gente tem que, aí é onde aí o caro leitor, o ouvinte, tem que ficar muito antenado de como é que está as diretrizes políticas de inovação do governo atual. Na verdade, eles estão querendo agora trazer o Brasil para num patamar de ser mais independente tecnologicamente. Então, nessas pautas de investimento públicos que estão estimadas em 9,5 ou 9,7 bi, eles estão querendo aumentar isso para 32 bi. Porque eles querem trazer o Brasil para uma independência. Então, hoje a gente depende muito tecnologicamente da China, muito tecnologicamente de outros países, por exemplo, componentes eletrônicos é fabricado na China. Ou seja, é absurdamente dependente. A gente está um elevado preço dos componentes hoje, está trazendo uma dificuldade na saudabilidade de se desenvolver produtos eletrônicos, né? Então, é nesse sentido que o governo traz uma pegada nova. Então, é um momento oportuno demais para as empresas de tecnologia. Perfeito. E Romulo, você falou das startups que estão começando, os empreendedores. Aí eu queria que vocês explicassem quais as fontes de recurso público mais adequado para essa galera que está naquela fase de ideação, está com um projeto. Como é que ele pode tomar vantagem disso, desses editais, desses recursos públicos? Antes de falar a sua resposta, Dicas. eu vou falar um pouquinho antes, porque é um movimento que a gente via, né? Então, a gente percebe que quando o empreendedor começa, hoje, atualmente, ele já deseja criar uma startup, um MVP, que é um produto mínimo viável, e já quer buscar investimento anjo. Então, assim, é o linguajar hoje. Vou fazer um MVP e vou atrás de investimento anjo. E com o cenário... Que é o capital privado. Que é o capital privado, perfeito. E quando o cara começa a fazer, ele já quer logo arranjar investidor para fazer isso. Então, isso virou um vício, virou um ciclo, né? E com a abundância de recurso financeiro, estava dando certo para as grandes, a maioria das startups. Só que isso agora não é mais viável. Até o critério dos capitais privados agora, o fator multiplicador diminuiu. Antigamente era 10, 12, hoje está sendo 2,5, 3,5 no máximo. A bola baixou, né? A bola baixou, com certeza. Então, o cara começava fazendo uma startup já valendo 10, 15, 20 milhões. Hoje não vai ser mais isso. Um outro fator também que está influenciando é a trazer uma análise mais profunda da saudabilidade da entrada de dinheiro, do uso do dinheiro da empresa, para que novos investimentos aconteçam. Então, pra você ter ideia, quando uma pessoa quer criar uma startup hoje, existem muitos fundos, recursos, editais, oportunidades que podem ser feitos sem dividir equity. Essa busca enfreada por investidor anjo, ela tem um preço. Eu tenho que dividir o capital da minha empresa. E não é saudável para a startup ao mesmo tempo. Não é saudável. E muitas vezes não é isso? O Evandro acompanha muitas startups que pegam o seu equity, dividem com investidores e passam muito estresse. Ele pode contar algumas coisas, histórias aí. Olha aí. Não é isso, Evandro? Não acontece muito? Acontece muito. Então, nesse momento, é difícil arranjar um sócio. Então, tem fundos, por exemplo, para quem está com uma ideia inicial, que eu estou só com uma ideia. Então, inclusive, eu passei por isso, né? Pelo próprio Corujê. Então, um programa chamado Startup Conecta Brasil, ele financiava por etapas. Então, a gente recebia dinheiro, 20 mil, depois 30, depois mais 30. À medida que você fosse evoluindo,
ele vai te dando bolsas para você fomentar a contratação de pessoas. Exatamente, que é o grande vale da morte. Você tem uma ideia, Flavinho? Como é que você faz hoje? Você precisa de gente de tecnologia. Com certeza. Esse cara está disponível hoje. É um mercado restrito. Então você tem que contratar e ter dinheiro. Nessa hora você morre. Aí você vem os editais de subvenção. Então a Amônio, ela tem ajudado muito a fazer com que esses empresários descubram essas oportunidades ocultas, muitas vezes invisíveis, né? Agora você falou da Amônio. O que é Amônio? A Monio, ela é a primeira plataforma, né, full service, focada aí em captação de investimento público, né, tanto para hubs, quanto para startups, quanto para projetos de impacto, né? Então, a ideia, né, é que a plataforma, a gente está ainda fazendo testes internos, né, usando inteligência artificial, enfim, para poder fazer, primeiro, né, o monitoramento dessas oportunidades. Então, a gente a gente basicamente entende seu projeto, faz esse monitoramento dessas oportunidades e faz o que a gente chama de matching, né? Então, a gente segmenta todas essas oportunidades e notifica, né, o empreendedor. No segundo momento, a gente faz a elaboração também desses projetos, né? Então, cada passo aí é um serviço, né, que a gente presta, mas eles todos estão integrados, né? Então, a gente ajuda a elaborar esses projetos também para submeter e fazer a captação, né? E também a gente faz o acompanhamento, né, para ajudar na prestação de contas, enfim, várias coisas, né? Porque o processo aí, o Rômulo é especialista nisso, ele pode explicar um pouco mais, mas é um processo que leva tempo, né? Exige aí um conhecimento também. Então, assim, a gente ajuda nesse sentido, tanto para captar oportunidades quanto para colocar elas para rodar, né? E captar esses recursos e ajudar a utilizar esses recursos da melhor forma. Então, vocês falaram, né? Esse é o melhor momento para os empreendedores de estarem buscando recursos públicos, né? Já que o privado, o investidor anjo, ele tá querendo ficar na praia, né? Com essa taxa de juros alta, ele recebendo, não quer investir em startup, correto? Não, certeza. Tu lembra qual foi o momento que tinha mais dinheiro privado sobrando? Era ouro, né? Era ouro conseguir esse dinheiro. Agora o ouro mudou. Mudou de personagem. O recurso de subvenção econômica, para quem não sabe, é o fundo perdido, que é aquele que o dinheiro o governo dá para você, mas você não precisa devolver. Não reembolsável, né? Que é o não reembolsável, perfeitamente, obrigado pelo complemento. E aí você consegue pegar esse dinheiro para fazer inovação. Então esse é o próximo ouro. Nem o equity o empreendedor dá. De forma alguma. Que coisa maravilhosa, então. Ah, e por que as pessoas estão procurando o recurso privado? Porque elas não sabem que isso acontece. Então, a única coisa que é pedida é uma contrapartida. Então, imagina, Flavinho, você pedindo 400 mil reais para o banco. Vai lá no banco e fala, me dê 400 mil reais. Aí ele vai dizer assim, o banco, pois me pague a juros tanto. Assim? Agora imagina o banco falando assim, ó, o governo vai falar assim, ó, te dou 400 mil reais e você vai me pagar só 10. É como assim? Eu vou pegar 400 e vou pagar só 40 mil? É isso mesmo. Com 40 mil você consegue pegar um financiamento para sua ideia, para o seu negócio, para sua startup. Isso você pode investir em muitas coisas, viu, Flavinho? Então você pode investir, você pode inclusive fazer algumas reformas na sua empresa. Não sei se você conhece um pouquinho, mas você pode inclusive comprar equipamentos para você investir na sua empresa. Pode ser notebook, às vezes é equipamento específico numa área química que você está querendo montar um laboratório. É uma máquina LPKF que faz a fabricação de uma placa em alta resolução, em alta qualidade, internamente. Você pode investir, eu estou precisando de um funcionário para trabalhar aqui full time nessa ideia. Então você pode pegar um recurso, destinar à contratação de pessoa com carteira assinada, com aquela, ou seja, maravilhoso. A pessoa você pagar um funcionário com recurso do governo, cara. Que credor maravilhoso esse, né? Rapaz, é maravilhoso. Não, no final das contas o empresário agradece, porque nesse momento você vai ficar assim, poxa, não estou tirando do meu bolso para pagar esse cara, entendeu? Sim. É maravilhoso. Então você desonera a folha. Mas lá na frente, quando você estiver grande, bombando, você paga por meio de impostos, né? Aí é um grande benefício. Perfeito que você falou, cara. O que é mais interessante é como que a gente retribui isso para o governo. Sim. Então, ou seja, é na geração de emprego, primeiramente porque a renda que a gente dá para esse pessoal local, a gente gera emprego. É benéfico para a sociedade. É benéfico para a sociedade, que movimenta a economia local. E segundo, porque você gera imposto que vai fomentar mais ainda a máquina pública estadual, né? Então, assim, tem como você investir em diferentes frentes. Ainda assim, você pode contratar consultorias específicas e especializadas que muitas vezes não está na nossa competência. Então, a gente precisa de pessoas boas do nosso lado para que possa fazer o melhor trabalho possível, né? Então,
que mais que a gente Pesquisadores. Pesquisadores, você pode envolver o pessoal da academia, que são pessoas especializadas em Fazer o P&D realmente acontecer. Pô, né? é fantástico quando você contacta um pesquisador, que você vê ele fazendo a mágica acontecer e fala assim, cara, eu durava anos luz, eu duraria muito tempo fazer isso. O cara faz isso num piscar de olho, porque o cara transpira todo dia, aquele dia a dia de tecnologia, né? Uhum. Especificamente numa área. Então, e quando ele vem, o cara faz a diferença. E o que a gente escuta muito dos empreendedores é, poxa, eu não quero envolver o pesquisador, não quero, né? Falar muito porque e tal. E esse pessoal tem um receio, Flavinho, de, cara, por que o pesquisador é tão mal visto às vezes? Porque ele acha que atrapalha mais, é um pessoal que não tem produtividade, mas é por falta de conhecimento, porque a gente que está em contato, eu e o Evandro, a gente percebe como esses caras são produtivos, assim, eles fazem muito projetos para as empresas que vão para fora, do mercado mesmo, sabe? Aquela imagem que antigamente o pessoal tinha de pesquisador que era, sabe? Como é que eu posso dizer? Demora, passou já. Não... Agora, o momento é de trazer os pesquisadores para perto do ecossistema para... Até porque ele vai treinar o teu time. Uhum. Então ele vai fazer uma transferência de know-how, de conhecimento. Se você tiver um colaborador, ele vai se aproximar daquele pesquisador e aprender muita coisa que ele não teria acesso sozinho ou demoraria, né? Então tem essa parte também que é muito benéfica, tá? Perfeito. Então, galera, me digam como que as startups, mas não só elas, que eu fiquei sabendo que existem vários perfis, como todos podem se preparar para elaborar esses projetos, né, para submeter para esses recursos públicos. Então, a oportunidade de inovar utilizando o recurso de subvenção econômica, ela cabe não somente às startups, mas também contempla pesquisadores, por exemplo, pesquisadores da academia, professores, não só de ICTs, que são instituições de ciência e tecnologia, mas de faculdades, universidades. Então, contempla sim os pesquisadores que têm muitas ideias, inclusive até salas de aula, né? O pessoal joga as ideias e menospreza a importância dessa pegada na sala de aula, porque um dos produtos que eu lancei no mercado foi uma ideia de sala de aula, Flavinho. O produto, inclusive, que foi para o Shark Tank, foi idealizado numa tarefa de sala de aula. Então, ou seja, e aí fica a dica, quem é professor, quem conhece, quem é aluno de uma sala de aula, seja de uma especialização, seja de uma graduação, não menospreze as ideias que surgem em sala de aula. Esse foi o do controle remoto? Exatamente. Editor, joga na tela aí um trecho do Shark Tank, aí, o Rômulo lá, junto com no ambiente lá dos tubarões. Exatamente, essa é uma ideia, exatamente que surgiu, inclusive, na sala de aula com um professor, que hoje é um dos sócios aí. Mas é importante também entender que esse pesquisador, professor da faculdade, universidade, também pode ser contemplado, pode também concorrer, né? É importante. Outra frente, claro, as startups, né? Tem muitos editais assim para todo segmento, né? Todo tipo de segmento, né? Desde a tecnologia, a galera do Deep Tech, a galera do EdTech, né? A galera de todos os setores. De todos os setores, né? Então, Health tem muita coisa, né? Também. Então, é importante sempre acompanhar, né? E assim, é aí que está, inclusive, a grande dificuldade, que tem muita oportunidade, né? E você tem que entrar em cada uma para poder, né, saber se aquilo lá serve para você, né? Então, para startup tem muita coisa em vários estágios também. Tem muita coisa que ajuda na fase aí de ideação, de validação, de escala. Depende muito dos programas, né, e das oportunidades que a gente tem, né? E uma frente que é muito, que assim, a galera não olha muito, né, e que tem muita oportunidade, né, é a parte de impacto, né? Então, projetos de impacto, né? Inclusive a gente, né, a Mânio, tem uma frente dedicada, né, focada em projetos de impacto, porque é um outro mundo, né? Tem muita demanda, tem muita oportunidade, né? Então a gente tem um time dedicado só para olhar para isso, né? E também uma coisa interessante, para quem não conhece, né, hubs e aceleradoras também podem se beneficiar, né? Tem editais que ajudam nessa fase de aceleração. Então, é possível também captar dinheiro para poder impulsionar esses programas de incubação, de aceleração, né, de várias formas, né, inclusive internacionalização. Né? Além disso, tem editais fora do Brasil também. Então, tem um mundo, né, de oportunidades que a gente pode... Breaking news, tu está dizendo que a plataforma Amônia ela vai também olhar para editais não apenas do Brasil? Sim. Com certeza, já está olhando. Já está olhando.
Então, uma coisa importante que você falou, Evandro, que é que os editais, muitas vezes, eles ajudam não só as startups, mas inclusive tem editais para bolsas, inclusive para o pesquisador, para ele mesmo se desenvolver junto com outros. Então, existem editais somente voltados para bolsas, que é o ou seja, que é o que é mais difícil hoje, é você parar para se dedicar, mas sendo remunerado, bem remunerado, né? Então, existem editais somente para complementar essa ideia. E complementar um outro conceito também, que o ouvinte que está aqui nos acompanhando, o que é inovação, né? Falamos sobre editais de inovação, mas o que de fato é inovação, um conceito bem simples que eu vou passar para aqui, é que a inovação necessariamente, quando a gente fala, o pessoal, eu tenho que desenvolver... Não é tecnologia, não é só para tecnologia. É tecnologia, mas não necessariamente precisa ser algo realmente novo, né? Sim. É um paradigma que as pessoas pensam, e agora, eu não sei o que fazer porque eu tenho que fazer algo novo. Na verdade, não. Na verdade, existem alguns conceitos, inclusive, regidos e seguidos pelas fundações, que é a inovação, ela pode ser, a princípio, no primeiro momento, ela pode ser inovação para a empresa. Então, pode ser que eu não tenha um produto na minha empresa e eu queira colocar um produto para a minha empresa, independente de existir vários produtos para o mercado. Então, a primeira dimensão é, a minha empresa não tem esse produto, eu quero inovar, trazer um produto novo para a minha empresa. Essa é uma primeira dimensão. A segunda dimensão é, a inovação ela pode ser algo que seja na sua abrangência nacional. Então, ou seja, é novo para o mercado nacional, além de ser novo para a minha empresa, é novo para o mercado nacional? Sim, dessa forma. Significa que eu não tenho um produto, por mais que exista lá fora nos Estados Unidos, fora do Brasil, existe a tecnologia, mas aqui não tem, então eu vou nacionalizar, também faz parte de uma característica de uma inovação para submeter aos editais. Então, assim, perceba que não é que eu tenho que desenvolver tudo novo, não. Às vezes é um produto, inclusive teve uma empresa que a gente apoiou, que a gente conquistou, que simplesmente a gente falou, vamos nacionalizar essa tecnologia, porque aqui custa caro e vale a pena para a minha empresa e para o mercado nacional. E inovou. E conseguimos pleitear um recurso e ele conseguiu aprovar e recebeu e está desenvolvendo. Então, e muitas vezes, aí sim vem algo que a gente falou, talvez realmente não tenha no mundo, não tenha aqui no mercado brasileiro, e aí se caracterizaria sim, mas é só para deixar esse complemento legal. Que... Olha que interessante, Romulo. Enquanto você falava aí, eu perguntei aqui pro Rapadura GPT. A gente tem um GPT dentro da Rapadura. Tem um Rapadura aqui, que um GPT. massa. Perguntei o que é inovação. Ele falou o seguinte para os nossos ouvintes. É um termo usado para descrever o desenvolvimento de novas ideias, produtos, serviços, processos ou formas de negócio que trazem valor e melhorias para uma empresa ou sociedade. Legal, bem excelente, bem ampla. E aí eu faço um complemento de acordo com o manual de Oslo, que ele fala assim, que a inovação ela não é só produto. Uhum. Ela pode ser inovação também de processo, ela pode ser inovação organizacional e pode ser também uma inovação de marketing. Sem dúvida. Então perceba que eu tenho aí 4 ou 5 dimensões de inovação. Produto, posso inovar em processo, posso inovar em marketing, em nível organizacional, fazendo que a inovação aconteça, né? Perfeitamente. Quer complementar, Evandro? Não, achei até legal ele ter comentado do manual de Oslo, porque é o que é utilizado como referência, né, para os editais, né, principalmente. Tem alguns outros, né, que são usados, né? O que é o manual de Oslo, para quem está acompanhando a gente? O manual de Oslo é um manual que foi definido assim, mundialmente, ou seja, mundialmente as instituições se reuniram e falaram assim, ó, vamos definir um conceito global que define o que é inovação, uma linguagem, porque é um termo muito subjetivo. É um manual que rege todas as definições, definindo as abrangências, a amplitude, a intensidade, tudo relacionado à inovação. É um termo, é um documento, acho que está na sua 5ª edição, se eu não me engano. Então, é um documento que explica bem direitinho. Inclusive, a FINEP é um órgão que segue como referência o conceito de inovação. Tá? Existem outros manuais, como o Manual de Friscat, que é um outro manual também regido pelo CNPq e por outros órgãos, como a CAPES. Perfeitamente. A gente já está aqui se aproximando dos momentos finais do nosso podcast aqui. Se for deixar, a gente vai conversando aqui até dizer chega, né? Eu queria que vocês agora, claro, dentro do possível, revelassem aí algumas novidades que estão por vir aí da Monio, como é que ela vai estar ali ajudando as startups, os empreendedores, não somente eles, né? Como vocês falaram, tem vários perfis que podem tirar proveito disso. Eu deixo esse espaço para vocês comentarem o que é que está por vir aí no lançamento da Monio. Sim, a gente está de olho realmente na automação, né, de todo esse processo e também no apoio, né, prestando serviço, como a gente disse, é full service, né?
Então, a ideia, no final das contas, é que o empreendedor, o pesquisador, enfim, né? Quem tiver a fim aí de submeter seus projetos para captar recursos, né? Tenha o apoio completo, né? Para poder fazer de cabo a rabo. Então, a gente faz mentoria, a gente, inclusive, já está discutindo aí umas opções para, por exemplo, atuar como advisor de algumas de hubs, enfim. E né? não é só submeter, né? Exato. Porque assim, as pessoas elas têm esse hábito de enxergar só lá o formulário de submissão, Submeter e né? esquece. Como se fosse só responder perguntas. Mas não, tem um negócio por trás. Uhum. E outra, para que você vai usar aquele dinheiro? Então a gente tem essa expertise, né? E a gente traz também essa questão de ajudar realmente o empreendedor a pensar na melhor forma de usar aquele recurso para na ponta ali ele sair com um produto final, e produto pode se entender de forma ampla, né? O que ele for entregar ali, ele sair com um negócio que realmente vai acelerar o negócio dele, né? Então, a gente, como eu disse, né? Full service, então a gente está olhando para todo esse cenário, né? Então é um acompanhamento de ponta a ponta, né? Exato. A gente está usando a nossa experiência de mais de 15 anos em elaborar projetos, acompanhar startups, para assessorar no primeiro momento que eu percebo que é uma grande dificuldade que é o monitoramento das oportunidades. Aí eu digo assim, existe uma síndrome do excesso de oportunidades e que ela causa para a gente, na verdade, ela possibilita muitos focos e ao ter muitos focos, dissipa a nossa energia em diferentes direções, proporcionando uma sensação de fracasso e desânimo. Então, muitas vezes a gente acaba se deparando com isso. Às vezes é uma ligação da mãe, é um e-mail, é coisa demais, né? às vezes é o sócio, é o cliente. Então você acaba tendo um excesso. Muitas vezes isso dissipa a sua energia o dia todo e você não consegue concluir o que você precisa fazer. Então, é nesse momento que a Amônia ajuda, porque a gente concentra uma energia para separar os editais, olhar os editais que fazem sentido para o negócio dele e trazer ele mastigado para que o empreendedor possa realmente dedicar o tempo olhando aquilo que já foi selecionado para ele. Com isso, ele consegue ter uma maior produtividade, aqui eu quero investir. Quando ele fala, eu quero investir, eu quero colocar uma ideia para submeter, é a segunda etapa que a gente apoia, seja na elaboração do projeto. Aí vem outra leva de dúvidas, né? Problemas. Que o empreendedor, qual o primeiro paradigma que o empreendedor? Quando sair o edital, Flavinho, a gente submete. Erro número 1, não dá tempo. Porque muitas vezes o que é inovador para a empresa não é inovador para o edital. E ele ainda tem que descobrir a cereja do bolo para que os avaliadores possam entender aquilo como sendo um diferencial competitivo que tem um elevado risco tecnológico. E aí, nessa hora, o cara não tem tempo para escrever, acha que pode escrever, escreve qualquer coisa, gasta tempo e energia e preenche formulário, como o Evandro falou, acha que é só preencher formulário e não é. Então, muitas vezes, esses editais, no começo, há 10 anos atrás, era super simples. Realmente era assim, viu, Evandro? Eu preenchia um formulário e mandava. Só que com a elevada maturidade do ecossistema foi evoluindo e trouxe uma complexidade. Você tem que agora apresentar um plano de negócio, além do editar formulário. Tem que convencer mesmo. Você tem que trabalhar o convencimento. Então o negócio está fazendo sentido, você sabe o que está fazendo? Então eles colocam tudo isso na pauta, tá? Então esse erro número 1 de esperar o edital e o grande sucesso que faz com que as empresas que a gente escreva aprovem é a antecipação. Escrever de forma antecipada. Não ter edital e escrever quando não tem edital é o melhor caminho que a gente recomenda. Porque aí você tem tempo de escrever o projeto, refletir. Muitas vezes, algum ouvinte já deve ter se deparado que uma ideia quando vem, vamos se reunir num café e vai sair a ideia. Não sai. A ideia sai quando você incuba ela dentro de um ecossistema, dentro da sua cabeça, e quando você está mais relaxado... Aparece a ideia. Aparece a ideia. É o ócio criativo. O ócio criativo, exatamente. É nesse momento em que acontece. Poxa, quando eu trabalho a inovação do edital, muitas vezes ele não está ali, mas ele vai surgindo. Então tem que ter um tempo para amadurecer. E isso faz com que o projeto tenha um sucesso, né? Então é mais ou menos nesse sentido que a gente ajuda a escrever para esse empreendedor. Depois que a gente faz isso, aí vem a segunda etapa, a terceira etapa o que eu faço com esse dinheiro na conta? Esse dinheiro na conta, muitos empreendedores acham que eu posso usar para comprar meu carro. Eu, inclusive, não tenho exemplos de muitos empreendedores que, cara, não posso falar, mas
Cara, usou para comprar um carro, velho. Ele achou que o dinheiro podia ser usado para comprar um bem. Não foi prestar conta, Ele se ferrou legal, cara. Mas assim, legal, porque é um dinheiro público, Flavinho, que tem fiscalização do TCU, do Tribunal de Contas da União, do Estado. Então você responde seriamente pelo dinheiro. Então o dinheiro tem que ser trabalhado com muita calma, com muito zelo e sabedoria, regindo as leis estabelecidas para que isso aconteça, tá? Então, muitas vezes o empreendedor ele acha que ele se vira porque ele sabe fazer, mas não é. Tem que ter muito cuidado, é nessa hora que a gente assessora ele, porque o que acontece se ele fizer errado? Ele tem que devolver. Se ele comprou o dinheiro com o carro, ele vai ter que devolver o dinheiro à vista, com correção. Para o governo. E aí você, nessa hora, se vê numa situação algemada. Aí. Algemada, Legal, muito bom. Ficou claro aí? Ficou claro. E inclusive, eu já sou cliente. Eu já fiquei aqui maravilhado. Está revelando aqui ao público que está assistindo, a gente firmou uma parceria, né? Para poder estar fomentando, através desses editais, o nosso ecossistema, que é o nosso propósito aqui do Ceará. Divulgar, trazer mais convidados para falar sobre pautas interessantes, fomentar o empreendedorismo, gerar oportunidade. Então, eu já sou cliente aqui de cara. Já era e aqui eu tô reafirmando. Massa. Tamo junto, Flavinho. Você é fora da curva, meu amigo. Espero que o ouvinte tenha gostado. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Mas agora, explique para o ouvinte como é que eles podem já acessar. Vocês já estão vendendo, já pode acessar. Divulguem, aproveitem agora para divulgar as redes sociais. Como é que eles conseguem chegar até vocês? Legal. Ó, vocês podem acessar o monyu.com.br, é Moniu, né? Lá vocês vão ter inclusive um formulário, porque a gente está ainda em soft launch, né? Como a gente diz, né? Uns lançamentos suave aí, para quem já se pré-inscreveu, né? Mas já estamos operando, inclusive já né, falando em startup, a gente já está faturando, está operando, entendeu? Legal. Temos clientes de São Paulo já, então assim, sim. Temos clientes daqui, mas também clientes de São Paulo, e isso é importante, porque o ecossistema, ele atende, a nossa solução atende a todo o Brasil. Exatamente. O que a gente está testando agora no momento é a plataforma em si, né? Essa parte da automação e tal, mas o serviço a gente já presta, como o Rômulo disse, há muitos anos, né? Então, acessem o site, lá tem um cadastro, né? Lá tem o contato também, né? Quem vai atender vocês é o Rômulo, porque startup é assim mesmo. Né? Formulário que você pode preencher tranquilamente para chegar até vocês. Isso, né? Exatamente. E no Instagram é moniu.startups. Que é o nosso perfil do Instagram. E no LinkedIn também, Moniu. Omnichannel, né? Igual a rapadura, tá em todo canto. Mas conta por que surgiu o Moniu. Agora explica para os nossos ouvintes qual é esse nome. Money, assim, para simplificar, né, tem a ver com dinheiro mesmo, de money, né? E o de você, né? Então, assim, foi uma junção, né, dessa... Lembrando que, assim, a gente não vai só atrás do dinheiro, né? A gente, no final das contas, a gente também capacita o empreendedor, né, para o negócio dele mesmo, para tocar o negócio parecido dele. com o Smart Money, né? Que eles Exatamente. Buscam, né? Então, inclusive, na época, a gente pensou em alguma coisa nesse sentido. Isso que é o valioso, né? Isso que é o valioso, né? São as pessoas que estão ali colaborando com você, né? Exatamente. Bem colocado, assim, o que a gente entrega é Smart Money, né? De cabo a rabo, né? Desde o comecinho lá da jornada até a ponta, principalmente olhando aí os vales da morte, né? Então, a gente tá como apoio aí nas fases mais difíceis dessa jornada. Perfeito, muito bom, muito bom. Espero que estamos agora chegando na parte final, né? É uma pena, mas vamos prosseguir com esses temas aqui no podcast. Estão super convidados de participar outras vezes, né? Para a gente enriquecer ainda mais esse assunto. Obrigado, Evandro. Obrigado, Rômulo. Nós que agradecemos o convite, Flavinho. Você é uma pessoa muito querida. A gente tem todo o prazer em contribuir aqui com o ouvinte, com esse pouquinho desse conhecimento rápido. E caso o ouvinte goste aí do momento, que aqui a gente possa falar mais, interaja nas redes do Rapadura Tech, pode comentar, solicite lá, que a gente pode vir voltar e falar um pouquinho mais, inclusive, talvez com a temática de um edital específico que possa sair, que a gente possa tirar dúvidas. Está importante aí, né? Que pode estar aí auxiliando o ecossistema. Perfeitamente, eu acho que a gente está totalmente aberto a ajudar assim, o ecossistema. Eu quero que o ecossistema daqui evolua muito e estejamos abertos para crescer mais ainda. E matérias também. Quando tiver algo importante que vocês estão vislumbrando, o nosso portal está aberto para vocês, a gente está divulgando lá. Rapadura Tech é sucesso total. Fechou. Rapadura doce, mas não é mole não. Quase engasguei aqui, acho que foi um pedaço de rapadura. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado. Até o próximo episódio. Valeu.